Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e hoje nós estaremos a olhar para o capítulo 2 do livro de Neemias. E iremos fazê-lo a partir do verso 17. Neemias era um homem que tinha vivido na Babilónia e estava realmente ao serviço do rei Artaxerxes. Ele vivia na cidade de Susã e lá ele servia ao rei como copeiro. Quando ele soube das notícias do que estava a acontecer em Jerusalém, de que os muros ainda estavam destruídos, as portas tinham sido queimadas, ele realmente ficou perturbado. O povo estava desanimado e ele necessitava de ter uma nova orientação. Neemias conseguiu a permissão do rei para voltar a Jerusalém. Além disso, o próprio rei deu-lhe tudo quanto ele necessitava, deu todo o apoio e ajuda que Neemias necessitasse para concretizar os planos que tinha de regresso a Jerusalém e de construção dos muros da cidade. O próprio exército persa acompanhou Neemias até Jerusalém, pois aquele caminho era extremamente perigoso. Nós, no programa passado, vimos como Neemias chegou realmente cauteloso. Ele foi analisar a cidade, verificou como é que os muros realmente estavam, antes de poder ter uma reunião, seja com quem for. Não falou com os políticos, não falou com quem iria fazer a obra, não falou com os sacerdotes. Ele ponderou seriamente o que deveria fazer. E isso foi uma grande lição. Nós percebemos que o planeamento é essencial para que a obra de Deus se concretize de uma forma eficaz. Muitas vezes nós pensamos que a obra de Deus é feita assim em cima do joelho. Enfim, o Espírito Santo vai conduzir e então nós não temos que planear absolutamente nada. Este texto mostra exatamente o contrário. Neemias era um homem conduzido por Deus, mas ao mesmo tempo um homem que sabia planear, um homem que sabia avaliar as situações num concreto, pois ele tinha acabado de fazer o plano lá em Susã, na cidade, mas quando chegou a Jerusalém ele quis avaliar in loco se realmente aquilo que ele tinha planeado se adaptava à cidade de Jerusalém. Por isso mesmo, durante 3 dias, ele viajou pela cidade avaliando a real situação em que se encontrava a cidade de Jerusalém. E é neste contexto que nós nos encontramos no capítulo 2, no verso 17. E diz assim então este texto da palavra de Deus. Mas depois disse-lhes: sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade, em ruínas, como as portas estão ardidas. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair desta vergonha em que nos encontramos. Neemias já então tinha avaliado bem a situação em que se encontrava a cidade e agora estava pronto para começar esta grande obra. E então ele lança um grande desafio para esta população. O grande Deus de Israel trazia realmente esta palavra de encorajamento a toda a cidade de Jerusalém. E isto aqui é algo que realmente é animador. Numa situação de vergonha, numa situação de tristeza, muitas vezes precisamos de homens como Neemias que venham com palavras de encorajamento, que nos tragam a reflexão que a obra é difícil, mas que não é impossível. Ou seja, é realmente uma possibilidade sairmos deste marasmo, é possível realmente sairmos desta vergonha, é possível sairmos de uma situação complicada e dar um novo rumo à vida. E Neemias traz esta palavra de esperança ao povo que habitava na cidade de Jerusalém. O verso 18 prossegue. E prossegui, falando-lhes do desejo que Deus me tinha dado, da conversa que tivera com o soberano, do plano de ação com que ele concordou. Responderam-me unanimemente: ótimo, vamos reconstruir a muralha. E meteram mãos à obra. Este é o papel de um grande líder. O grande líder não é aquele que faz tudo sozinho. O grande líder é aquele que é capaz de motivar o povo a uma obra. É capaz de motivar o povo a dar uma resposta positiva. E esta resposta positiva que nós encontramos aqui: ótimo, vamos reconstruir as muralhas, disponhemo-nos e edifiquemos a cidade.
e fortaleceram então eles as mãos para esta obra. Neemias comunicava com entusiasmo, com muita fé, estas palavras que ele tinha recebido da parte de Deus. Ele era um homem que o povo realmente queria seguir. Ele inspirava confiança em todos os seus ouvintes. O povo imediatamente se dispôs a fazer aquilo que era a vontade de Deus para a cidade de Jerusalém. Nós vemos como Neemias realmente não fez um grande discurso. Ele era um homem mais pragmático, um homem que planeia e executa a tarefa de uma forma eficaz. Não era um grande político, podemos dizer assim, nas suas palavras, mas ao mesmo tempo ele era um grande líder. Um grande líder que surge no momento essencial da vida de Israel. Aliás, os grandes líderes surgem exatamente quando as circunstâncias também favorecem essa grandiosidade. E Neemias era um homem que realmente estava numa circunstância delicada. Os grandes líderes só se revelam em momentos de grande crise. E é por isso mesmo que Neemias é tão destacado, porque ele consegue levar o povo a realizar uma obra que realmente era impossível ser realizada. É a construção daqueles muros quando o povo está na miséria, quando o povo está desanimado, quando o povo não tem rumo, quando o povo não tem objetivo, então surge uma palavra de esperança. E o povo se dispôs a edificar essa cidade. O verso 19 ainda prossegue e diz: mas quando Sabalate, Tobias e Gesem, o árabe, souberam desta decisão, trouxeram de nós e advertiram-nos. Mas o que é isso que vocês fazem? Querem revoltar-se contra o rei? Aqui começa já as inimizades. E isto é sempre assim. Você esteja pronto que quando começar a querer fazer a vontade de Deus, logo surgem inimizades. Aqui logo surgem 3 homens prontos para travar esta obra. Um trio realmente perigoso. Não aparece simplesmente um homem, não aparece um isolado, não, vem logo 3, um grupo de pessoas com força suficiente para tentar desanimar, desencorajar aquilo que Deus estava a querer realizar. Infelizmente, muitas vezes, há pessoas que cruzam com Sanbalates, Tobias e Gesem, pessoas que realmente vêm e só estão na nossa vida para nos desanimarem, nos desencorajarem, nos deitarem abaixo, que não valorizam o trabalho e o empenho que estamos a ter na obra que Deus tem colocado à nossa frente. Então precisamos ter cautela com esses inimigos da obra de Deus, esses inimigos que buscam travar o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Então tenhamos cuidado e vejamos como é que estes homens agem. Primeiro eles agem trazendo palavras de desprezo. Depois eles agem também trazendo palavras e procurando ridicularizar a obra que estava a ser feita. Tentando então, com esses objetivos, com essas palavras, desencorajar o povo para a obra que deveria realizar. Geralmente esta é a forma como Satanás usa também para se desanimar os servos de Deus. Começa pelo sarcasmo, começa pelas ironias, começa por desencorajar aqueles que realmente estão prontos e entusiasmados para servir, e dessa forma então vai pondo de lado o encorajamento, o ânimo, o entusiasmo daqueles que querem realizar a obra de Deus. Então é necessário que realmente estejamos prontos para lutar contra esses inimigos que se levantam, esses inimigos da ironia, do sarcasmo, da crítica destrutiva que muitas vezes são lançadas e nem nos apercebemos como isso realmente destrói a vontade de Deus em nós, o entusiasmo em nós, e muitas vezes nos trava de fazer o plano de Deus. Qualquer um de nós pode prejudicar a obra de Deus, mesmo sem querer. Eu estou-me a lembrar do apóstolo Pedro, que tinha muitos preconceitos, era um homem bastante preconceituoso, o apóstolo Pedro, e ele, a certa altura, quando Deus o chama para anunciar o Evangelho aos gentios, não sei se está lembrado dessa passagem, o que é que Pedro diz? Ele diz: de modo nenhum, Senhor. Não, nem pensar. Eu não me vou contaminar com aquilo que a lei dizia para não comer. E Deus trouxe uma visão para ensinar uma lição a Pedro. Deus então trouxe essa visão, o apóstolo Pedro estava a dormir, e então eu quero dizer que Deus muitas vezes fala connosco também a dormir. Ele estava a dormir e Deus traz um sonho
em que vinha um lençol cheio de animais e ele estava com fome porque era perto da hora do almoço, e está descrito no livro dos Atos, e era perto da hora do almoço, e o apóstolo Pedro estava cheio de fome, e Deus utilizou esta situação para lhe trazer uma lição espiritual. Então Deus diz, olha, tira do lençol, mata e come. E eram só animais que a lei proibia que se comessem. Pedro, como judeu, disse logo, de modo nenhum, Senhor, não vou comer animais imundos. E Deus respondeu, não tornes tu imundo aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. E era exatamente a lição que Deus queria que Pedro entendesse. Não era comida que Deus estava a tratar, tinha a ver com um princípio de Pedro não querer anunciar o Evangelho àqueles que eram gentios. E logo em seguida bateram à porta os servos de Cornélio que vinham chamar Pedro para ele ir com eles para anunciar o Evangelho a Cornélio. E foi ali um grande milagre que Deus operou, em que Cornélio e toda a casa dele aceitou Jesus, os primeiros gentios a aceitarem Jesus Cristo. E Pedro, com o seu preconceito, poderia ter travado a obra de Deus. Aqui também estes inimigos da obra começam exatamente por desanimar, desencorajar, trazer preconceitos. Mas quem são vocês, afinal de contas, para desenvolver este trabalho? Quem são vocês para poderem realizar esta obra? Estão contra o rei? Esta era a reflexão que eles estavam a tentar fazer, tentando assim desanimar este povo de Deus para esta grande obra. E o verso 20 dá uma resposta. Respondi-lhes, o Deus dos céus nos ajudará. Nós, seus servos, havemos de reconstruir os muros. Vocês não têm nada a ver com esta obra, nem por razões do passado, nem por razões de justiça. Vemos que Neemias vai dar uma resposta adequada a este tipo de situações. Ele diz de alguma forma, nós faremos esta obra, porém vocês não têm parte alguma com ela. Nenhum memorial será levantado aos vossos nomes. Vocês ficarão na história sagrada, mas não por se envolverem na obra de Deus, mas por serem inimigos desta mesma obra. Isto, por outras palavras, era o que Neemias estava a dizer a estes homens. Eles queriam realmente travar este processo, estavam a prejudicar seriamente aquilo que Deus queria realizar. E assim continuamos no capítulo 3, no verso 1, diz assim, então Eliasab, o sacerdote supremo, mais outros sacerdotes, reconstruíram as muralhas até à torre de Sem e à torre de Ananel. Seguidamente, refizeram as portas da ovelha, aplicaram-se as portas e consagraram-na. Homens da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles e tiveram também o apoio de uma equipa de trabalhadores chefiadas por Sacur, filho de Emri. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Senã. Fizeram tudo, prepararam a madeira, aplicaram as portas, fizeram as dobradiças e as fechaduras. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, uma grande lição de trabalho em equipa. Esta é a primeira questão. E nós vamos ver nos próximos capítulos exatamente isso. Eles trabalharam uns ao lado dos outros. Mas eu gostaria, além deste grande aspecto que está aqui presente constantemente no texto bíblico, o trabalho em equipa, a boa cooperação, o perceberem que cada parte tem de fazer o seu trabalho e não esperar que sejam outros a fazer tudo, tem aqui muitas lições nesta área. Eu gostaria, por outro lado, focar a nossa atenção nas portas da cidade. Poderia passar desapercebido à nossa leitura as portas da cidade. Eu gostaria de focar a nossa atenção. A primeira porta que foi construída é a Porta das Ovelhas e depois vemos também a Porta do Peixe. A Porta das Ovelhas foi a porta pela qual Jesus Cristo entrou muitas vezes em Jerusalém. Foi esta porta onde ele entrou quando foi visitar o tanque em Betesda, não sei se está lembrada desse exemplo, e que foi lá para curar aquele homem que já havia 38 anos que buscava a cura e a felicidade. Era então esta Porta das Ovelhas a porta por onde Jesus habitualmente entrava. E não sei se está lembrado como João Batista falou acerca de Jesus quando o viu pela primeira vez junto ao Rio Jordão, quando Jesus se apresentou para ser batizado. Jesus aproximava-se, estamos no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, e João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, de forma que aqui a Porta das Ovelhas nos remonta, nos reporta diretamente ao quadro, ao cenário da cruz. E é realmente nesta cruz onde Deus
realmente justifica o homem, onde Deus demonstra o seu amor para conosco, através da morte deste Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aqui nesta porta das ovelhas que nós entendemos o sacrifício de Cristo. É através da passagem por esta porta que nós podemos recomeçar a relação com Deus. E é por isso mesmo que Deus pergunta a cada um de nós: o que é que fizestes com o meu filho? O que é que fizestes com a morte de Jesus Cristo na cruz? E nós um dia teremos que dar resposta séria a esta pergunta. Temos nós chegado até a esta porta, à porta da ovelha? Temos nós chegado a esta compreensão de nos relacionarmos com Deus? E um dia esta pergunta Deus nos fará: o que fizeste tu com o sacrifício do meu filho? Eu gostaria que você pudesse responder a essa pergunta no seu coração. Jesus Cristo disse claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto diz ele no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Temos nós entrado já pela porta das ovelhas? A porta que nos leva a compreender o nosso pecado? A porta que nos leva a perceber que só Cristo é realmente essa porta que nos dá acesso ao Pai? Jesus Cristo diz exatamente isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, esta porta das ovelhas mostra realmente que cada um de nós, como ovelhas do grande, supremo pastor, precisamos de entrar por aí, para encontrar um lugar de descanso, para encontrar um lugar seguro, para encontrar um lugar onde podemos ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento não é conseguido através da religião, esse relacionamento não é conseguido através das suas boas obras, esse relacionamento com Deus não é conseguido por meio do purgatório, esse relacionamento com Deus não é conseguido através dos sacramentos, não é conseguido por meio de reencarnações. Esse relacionamento com Deus é exclusivamente feito através da pessoa de Cristo. Eu quero deixar isto muito claro na sua mente que me está a ouvir. Esse relacionamento com Deus é estabelecido por Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição, porque nenhum outro nome foi dado nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Então esta porta das ovelhas que nós encontramos aqui no texto fazem-nos claramente esta alusão de cada um de nós à pessoa de Cristo, ao relacionamento com Deus, a esse encontro que nós necessitamos ter com Deus. Está disposto você a se relacionar com Cristo agora mesmo? Talvez esteja na hora de você fazer uma oração a Deus, declarar a Deus: Deus, eu compreendi agora que a morte de Jesus Cristo é o único caminho para eu me relacionar contigo. Por isso eu confesso o meu pecado. Eu peço que tu me purifiques de toda a minha imundícia e me tragas a salvação. Me dês essa tua graça. Se você fizer esta oração em nome de Jesus, a promessa de Deus é que Ele escreve o seu nome, o seu que me está a ouvir, no livro da vida. E isso significa que você passará a ter comunhão com Deus e passará uma eternidade com o Senhor. Isto tem a ver com aceitar pela fé a obra que Cristo fez naquela cruz. Jesus Cristo, ao estar pendurado na cruz, Ele disse: tudo está pago, tudo está consumado. E disse também: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ouça as palavras de Cristo e entregue a sua vida agora mesmo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.